Glória a Deus. Eu tenho certeza que se a gente encerrasse o culto agora, a gente já tinha sido visitado pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no domingo da igreja perseguida. O nosso intuito era gerar no teu coração esse sentimento de que você tem liberdade e que a gente pode usar melhor essa liberdade para servir o reino de Deus. Nós somos livres, irmãos. Nós temos uma reunião, um momento de culto, sem nenhum impedimento. Deus nos abençoou com isso. Mas muitos não têm essa liberdade. O tema do DIP, a irmã Tamires já mencionou várias vezes, domingo da igreja perseguida, é a Coreia do Norte. Eu ia fazer algumas apresentações, mas o tempo já não permite. Mas eu só quero lembrar que na Coreia do Norte, ele é o primeiro país em perseguição a cristãos. Isso tem um porquê. O seu líder, que é uma república comunista ali, socialista, né, muito opressor, um sistema fechado. A adoração, a igreja que existe lá era uma igreja regida pelo governo. A adoração é destinada apenas à própria família do Kim, né? Então é um país que persegue. Eu ilustrei na escola bíblica dominical e já dentro na palavra, porque hoje o tema é fidelidade. E nós vamos caminhar por isso no texto que eu quero trazer para você nesta noite. Eu quero dizer que eu contei na escola bíblica um exemplo do que acontece ali. As crianças da idade de Daniel Berg, da idade de Isabelle, minha filha, elas são estimuladas pelos professores a ir até as suas casas e buscar o livro da capa preta. Este livro. E a intenção dos professores é estimular que a criança pegue este livro e traga, escondido dos pais, e entregue na escola. E lá na escola, o diretor só avisa a criança que ele não vai ver aos seus pais. Aquela família que possuía um exemplar da Bíblia Sagrada, que você tem em casa aí, talvez 2, 3 ou até mais. Ela era levada para um campo de trabalho forçado. E ali é escravizada. É um cenário doloroso, irmãos. Vocês viram através da apresentação aqui. Mas nós temos liberdade. Mas sabe o que é interessante? É que tudo isso não abate a fé daqueles cristãos. Eles se mantêm firmes e fortes. Porque sabem que a sua vida, servir ao reino de Deus, é mais precioso do que a sua própria vida. Eu quero dar continuidade à série de mensagens desta noite. Fruto do Espírito. Mais um gominho que nós vamos estudar. Fidelidade. Eu quero dizer que é muito comum na nossa caminhada cristã. Nós tivemos já belas apresentações, belas canções. Você que é assembleiano já há muito tempo, com certeza conhece essas canções, foi impactado. E quem sabe se a gente marcasse um evangelismo hoje, a maioria dos irmãos sairíamos daqui impactados e ia evangelizar. Sabe qual é o problema nosso? É que amanhã é segunda-feira. E nós temos uma rotina, um trabalho para executar. E aí passa terça, quarta. Quando dá quinta-feira, talvez o efeito deste culto já tenha passado. Talvez você já nem se lembre mais do que foi apresentado aqui. Há em nós uma natureza que luta, que milita contra o fruto do Espírito na nossa vida. A nossa carne deseja fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, que nos dá prazer. Mas quando nós caminhamos com o fruto do Espírito Santo de Deus, caminhamos com o Senhor, nós somos direcionados para Ele. Mas com o passar do tempo, é como se nós estivéssemos lutando. E essa luta vai nos desgastando. Nós vamos voltando à nossa condição inicial de rebeldia e de insubmissão à palavra de Deus. É por isso que o Senhor prepara trabalhos como esse, para nos despertar e nos lembrar que o mais precioso da nossa vida não é gastar com nossos próprios prazeres, mas é gastá-la para serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que nós entendamos isso. E fidelidade
É quando nós dependemos totalmente de Deus. Não é natural para nós sermos fiéis ao Senhor, entenda isso. É só com o Espírito Santo de Deus em nós, nos conduzindo, nos lembrando, atestando que o Senhor é Deus e que Ele quer trabalhar em nós, é que nós nos aproximamos mais dEle. Eu quero dizer para você que só é possível ser fiel ao Senhor quando nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo de Deus. E esse Espírito controla o nosso ser. Fidelidade é mais um gomo do fruto do Espírito. E eu fui pesquisar no original o que significa. E existe uma palavra grega chamada pirtz. E ele tem um hebraico também que chama emana. Essas duas palavras, se você for procurar o significado, tem a ver com contrato. Tem a ver com promessa. Uma aliança, não essa aliança, aqui é só um símbolo de que você fez promessas ao seu cônjuge. Mas a aliança, alguém que firmou um contrato, que firmou um pacto, que irá cumprir uma promessa. Esse termo fidelidade, ele é passado para nós. E nós só conseguimos encontrar em Deus um ser fiel que cumpre as suas promessas. E eu tenho uma absoluta certeza que nós temos evidências históricas e pessoais. Se eu permitisse e dissesse, olha, eu quero ouvir um testemunho de cada um dos que estão presentes aqui, acerca da fidelidade de Deus, eu tenho uma absoluta certeza que pelo menos um exemplo, uma situação, você atestaria que o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Sim ou não? Sim, você já experimentou essa fidelidade. O escritor aos Hebreus, e eu quero falar de dois aspectos desta fidelidade, ele fala no capítulo 11, versículo 6 o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, segundo, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Primeiro, nós temos dois aspectos. Primeiro, uma relação com Deus implica que eu creio na sua existência. E uma relação com Deus implica que eu conheço a fidelidade dEle para comigo e para com seu povo, igreja do Senhor. Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. É um Deus que cumpre e zela pelo seu próprio nome, louvado seja o nome do Senhor. É um Deus fiel. Mas quando nós percebemos e analisamos as situações, a vida, quem nunca teve questionamentos? Houve um domingo aqui que o irmão Kemuel pregou e ele falou sobre Abacuque. E se nós relembrarmos a história de Abacuque, num bom piauiês, ele estava invocado. Por quê? Ele questionava inclusive a fidelidade de Deus. Como, irmão Adonias? Fazendo questionamentos. Ele passa o primeiro e o segundo capítulo do livro de Abacuque, só são 3, questionando a Deus. Entre outros questionamentos, ele pergunta: por que o ímpio prospera? Você já se perguntou isso? Por que a pessoa má se dá bem na vida? Quem nunca se perguntou? Por que o justo, o honesto, o direito passa mal e padece necessidade? Nunca ninguém disse: Senhor, eu estou sendo fiel, por que eu estou passando por isso? Por que as pessoas que procuram fazer o bem sofrem neste mundo? E ainda, porque o safado, o bandido, o ladrão, o desonesto parece esbanjar saúde e nadar em dinheiro. Isso era um questionamento de Abacuque. Você já fez essas perguntas? Você sabia que Deus não se zanga quando nós somos honestos dos nossos questionamentos? Aí Deus, Abacuque também tomou uma posição, disse: Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou subir numa torre de vigia e vou esperar a resposta do Senhor. O Senhor responde, disse: Abacuque, escreve a visão. Ela não tardará, ela vai se cumprir. O Senhor pega e diz assim para ele: Abacuque, o ímpio não é reto, mas o meu justo viverá pela fé. Você precisa crer que eu tenho o controle da história nas minhas mãos. O mal não vai prevalecer em última instância. E quem ganha hoje temporariamente perderá na eternidade. Abacuque,
começa a entender que o Deus que ele serve é muito maior do que as circunstâncias que estão ao nosso redor. Agora Abacuque compreende e escreve agora o capítulo 3, dizendo: Senhor, eu compreendi. Aí ele escreve aqueles versículos tão maravilhosos, 3,17: ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado da malhada acabe. Em outras palavras, no bom português, ele diz: ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu padeça necessidade, ainda que nada funcione, nada dê certo, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo, irmãos, que a fidelidade de Deus não se prova no quanto de bens materiais que o Senhor te dá, mas se prova na salvação com quem Ele te presenteou e te alcançou. Abacuque pode compreender isso, e é disso que o apóstolo Paulo lá em Romanos 8:28 fala, quando ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o quê? O bem. Só que muitas vezes nós achamos que este bem é ter prosperidade na terra. Nós achamos que este bem é só bênção, é só vitória. Mas muitas vezes, para o nosso bem, as coisas precisam dar errado. Para o nosso bem, as coisas precisam não sair do jeito que nós gostaríamos que saísse. Irmãos, servir ao Senhor pressupõe renúncia, pressupõe sofrimento em alguns momentos, pressupõe sacrifícios, pressupõe muitas vezes uma vida simples. Amar o Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus, não significa prosperidade financeira absoluta, como muitos têm pregado aí. Muitas vezes significa sofrer e padecer, mas sabendo que ao final desta lida, ao final desta vida, tem, além do rio azul, um encontro marcado com o nosso Salvador. Já está agendado, já está na agenda de Deus o nosso encontro com o nosso Salvador. É bem verdade, irmãos, que fidelidade está fora de moda. Se você perguntar para alguém falar sobre fidelidade conjugal, ao que tem por aí é muitos espertalhões dizendo que o melhor é enganar e trair a esposa ou o esposo. Fidelidade partidária, quem acompanha política sabe que, no mínimo, qualquer um que está na vida pública aí pelo menos há 10 anos, já passou pelo menos pelos 10 partidos. Fidelidade a amigos de infância, muitos que não, passam e vão embora. Fidelidade trabalhista, fidelidade congregacional, muitos não existe. Cada um procura às vezes a igreja da moda, a igreja que está funcionando, onde o milagre está acontecendo. Às vezes nós temos uma perspectiva, irmãos, de que o ideal é buscar aonde o movimento está, novas revelações. E quando o que o Senhor quer para nós é que nós sejamos bênçãos aonde quer que nós estejamos. Muitas vezes nós saímos à procura de bênçãos, e o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é que nós abençoemos o lugar onde nós estamos, a igreja que nós estamos, os irmãos onde nós estamos inseridos. Fidelidade está tão em crise, querido, que o cachorro se tornou o melhor amigo do homem. Não é assim que se diz? Infelizmente nós temos percebido isso. Por quê? Porque a nossa capacidade, irmãos, de cumprir, de zelar, de manter alianças, ela é limitada. Nós traímos, enganamos, falhamos em cumprir promessas. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, dificilmente pelas nossas próprias forças nós iremos vencer e ser fiéis. Fiéis ao Senhor e fiéis aos outros. A aliança que você e eu devemos ter uma vez casados com o nosso cônjuge, ela só faz sentido se você, antes de tudo, for fiel a Deus. É a fidelidade que eu e você temos ao Senhor que nos impede de encaminharmos por uma vida infeliz de adultério e traição. Se o homem não é fiel ao Senhor, não teme ao Senhor, muito provavelmente ele não vai ser leal e fiel
ao outro homem, ou leal e fiel à sua companheira ou companheiro. Fidelidade pressupõe que, antes de tudo, há no nosso coração o Espírito Santo derramado para nos auxiliar a caminhar de vitória em vitória. É interessante que nós percebamos ainda que nós, crentes na pessoa de Jesus, temos que ser fiéis e cumprir a palavra. É impressionante como nós percebemos em muitos, às vezes até crentes, que empenham a sua palavra e não cumprem. Eu costumo falar com muita seriedade a obreiros, especialmente obreiros. Temos que ter palavra sim, sim e não, não. É dever do crente ter atitude diferenciada do mundo. O mundo faz um compromisso sabendo que não vai cumprir. Você e eu que servimos a Jesus, não devemos ser deste modo. Se não temos condições de cumprir, avisamos, conversamos e explicamos a situação, mas não empenhamos a nossa palavra. É triste lembrar que tem obreiros por aí, infelizmente, que empenham a sua palavra e todos já desconsideram e sabem que ele não vai cumprir. Tem ou não tem? Infelizmente. Mas nós que servimos a Jesus, temos que ser fiéis. Temos que ter palavra. E como aprenderemos a ter palavra se não for dependendo de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer que somente quando nós tenhamos crédito a Deus, a quem o nosso Deus é, ao que Ele fez e faz por nós, quando nós nos voltamos totalmente para o Senhor, como fonte de nossa inspiração de fidelidade, é que conseguimos ser fiéis. Deus é fiel. E Ele escreve à igreja, ou escreve a seu Israel, aquele povo que saía agora do Egito e ia adentrar a terra prometida. Deus tem uma conversa muito séria com eles. O povo está ali, Deuteronômio 7 relata isso, que o povo está à véspera de entrar à terra prometida. Moisés tem um diálogo sério com eles, dizendo o seguinte, Deuteronômio 7:9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. E é interessante perceber que o próprio apóstolo Paulo, falando em Tessalonicenses 5:24, diz que fiel o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. E Ele não exige de nós nada do que Ele não seja. Ele é fiel e ainda nos dá o seu Espírito para nos ajudar a ser fiéis a Ele e fiéis nos nossos relacionamentos. Olhe só o que é que o próprio escritor Moisés diz ao povo. Olha só, quando o Senhor, Deuteronômio 7, a partir do versículo 1, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti. Aí ele diz, os heteus, os gegazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os aveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor teu Deus as tiver te dado diante de ti, para as ferires totalmente a destruirás. Não farás com ela o quê? Aliança. Nem terás piedade dela. Não darás as tuas filhas aos seus filhos, e nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, porque senão eles vão te incitar a servir outros deuses. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Olha o que Deus está dizendo para esse povo. Olha, eu tenho um amor por vocês. Deus falava para o povo, dizendo, eu amo vocês, eu escolhi vocês para povo meu, mas deixa eu dar um alerta para vocês, não façam aliança com quem não teme o meu nome, porque essas pessoas farão vocês pecarem. Mas aí ele continua, e é aqui que eu quero chegar, capítulo 7, versículos 7 e 8, o Senhor não tomou prazer em vós, olha só, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós eras em menor número de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Sabe o que era que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Eu escolhi vocês, não era porque vocês eram melhor, não era porque vocês eram mais inteligentes, não era porque vocês eram mais bonitos, não é porque o seu sobrenome é maior ou melhor, não é pela sua condição social, pelo seu emprego, mas é simplesmente porque eu vos amei.
Eu decidi amar vocês. Você está aqui hoje escolhido, salvo, caminhando com Jesus, porque Ele olhou para você, não viu nada de especial, mas Ele te amou. Ele diz assim: você é meu. Não tem mérito em você, o mérito é de Jesus, porque Ele é fiel. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos deslizes, o Senhor olhou para nós e nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos escolheu, é Ele, toda a glória é a dele. Assim como Ele pode escolher o pecador mais miserável, o mendigo mais jogado, o adúltero, o beberrão, aquele que pratica toda e qualquer iniquidade, o Senhor olha para ele e escolhe amar. E se Ele quiser, se Ele desejar, Ele recupera e traz, tira das trevas para a maravilhosa luz, chama de povo seu, sacerdócio real, povo adquirido. O sangue de Jesus limpa, regenera e põe na sociedade, põe no lugar de príncipe. Esse é o Deus que nós servimos, que recupera. Por que Ele faz isso? Porque Ele é fiel. É um atributo dele a fidelidade. E temos ainda a fidelidade do homem de Deus. E esse é o ponto máximo que eu quero chegar nesta noite. Quando o Senhor derrama em nossos corações o seu Espírito, Ele nos habilita e nos dá a capacidade de sermos fiéis a Ele e sermos fiéis ao seu povo. A fidelidade que o Senhor derrama nos nossos corações, e eu quero exemplificar com o texto de Hebreus. Para mim, irmãos, o texto de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que não tiveram a sua vida por preciosa, mas amaram mais o Senhor do que a seu próprio bem-estar. E aí, sabe o que o Senhor fala sobre eles? Hebreus 11:16. Olha só, eu quero que você escute com bastante atenção. Mas agora, desejaram uma melhor. Ele está falando de quê? De pátria. Isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles. Olha só o que Deus está dizendo. De se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você está entendendo o que está dizendo aqui nesse texto? Você está entendendo o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que Deus olha para todos aqueles povos, todos aqueles homens e mulheres que deram a sua vida por amor a Ele, e não se envergonha deles. Não se envergonha de ser chamado seu Deus. É como se Ele dissesse assim: está aí que eu tenho um orgulho de ser o Deus desse menino, dessa menina. Eu tenho um orgulho. Para mim é o máximo do capítulo 11 de Hebreus, é o versículo 16. Deus olhar para mim e para você, quem sabe naquele dia, e se orgulhar de ser o nosso Deus. Dizer: olha, Ele foi tão fiel, Ele amou tanto o meu nome, que eu não tenho vergonha de ser chamado Deus dele. Pelo contrário, eu me orgulho de ser chamado Deus dele, o Deus dela. Ele me serviu com tanto amor, que eu não me envergonho de ser chamado Deus dele. Louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade dos homens é marca do Espírito Santo de Deus. Esses homens e mulheres na galeria da fé, eles receberam de tal modo o Espírito Santo, que agora é gerada no coração deles uma fé sem tamanho. E é disso que o escritor aos Hebreus fala no versículo 30 do capítulo 11. Você pode acompanhar, não está projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Que diz assim, ó: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Nesta hora aí você deve estar dizendo assim: glória a Deus, é esse Deus que eu quero. Onde tem a igreja que tem esse Deus, que dá vitória? Aleluia! É esse Deus que dá vitória, que nós estamos pregando aqui. Quem sabe você está dizendo: onde está essa igreja?
Eu quero conhecer esse lugar que é só vitória. Só que você não pode esquecer de ler o resto do texto. No versículo 35, diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. É o que você viu encenado aqui. Alguém que diz não para o mundo para não negar a Jesus. E outros experimentaram escárnio e açoite, até cadeias e prisões. Essa história, irmãos, desse evangelho fácil, que agora é só vitória, agora é só bênção, não condiz com a realidade bíblica. Eu já disse aqui várias vezes que um livro chamado Heróis da Fé mudou a minha vida cristã. E nesse livro eu quero relatar 2 homens com um testemunho poderoso. Um deles é John Bunyan. Ele é o escritor do Peregrino, o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Este homem foi fiel a Deus, o funileiro que Deus chamou para a sua obra. Este homem, por amor a Cristo Jesus, ele amargou 12 anos de prisões. Deixou a família por não negar pregar Jesus. Sabe o que ele disse quando foi questionado? Olha o que ele fala. Isso é frase de John Bunyan. De coração clamei a Deus com grande insistência que ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu aceitaria alegremente. Irmãos, isso aqui não é natural. Não é o homem natural que consegue fazer isso, mas só aquele que tem o Espírito de Deus derramado no seu coração. Aqui é fruto do Espírito. Fidelidade a Deus diante da adversidade é fruto do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. É por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo em nós, tanto dar lugar à obra do Espírito Santo em nós, para que nós sejamos alegres, nós tenhamos paz, nós tenhamos amor, sejamos tardios em nos irar e sejamos fiéis ao Senhor, não importa a adversidade que vem até nós. O segundo homem que eu quero falar chama-se de David Livingstone. Este jovem, um grande pregador na África. Só de malária, de febre de malária, ele caiu 31 vezes. Seus filhos, muitos deles morreram por causa da malária. Este homem, era muito fácil conhecer ele era magrinho, esquelético, tinha dentes de leões gravados no seu ombro, porque de um ataque de leão ele quase padeceu e Deus deu livramento a ele. Mas eu não quero relatar a história. Eu quero contar para você o que ela é relatado no livro Heróis da Fé. Quando David Livingstone volta da África, inclusive, ele pediu que o seu coração fosse enterrado na África e o seu corpo fosse levado para a Inglaterra. Lá na casinha onde por muito tempo ele serviu a Jesus e orou, ele pediu que enterrasse debaixo de uma árvore o seu coração. No seu túmulo diz: o coração está na África, o seu corpo na Inglaterra. Mas o que marca em todo o livro Heróis da Fé sobre este homem é o seguinte: conta-se que havia entre as multidões que permaneciam nas calçadas das ruas de Londres no dia em que o cortejo com o corpo de David Livingstone passava, um velho chorando amargamente. Ao lhe perguntar por que chorava, respondeu: é porque Davizinho e eu nascemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio, assistimos à mesma escola bíblica dominical, trabalhamos na mesma máquina de fiar, mas Davizinho foi por aquele caminho, a obra missionária, e eu por este, tornou-se um beberrão. Agora ele é honrado pela nação, enquanto eu sou desprezado, desconhecido e desonrado. O único futuro para mim é o enterro de um beberrão. Aí o escritor do livro, Orlando Boyer, diz: não é somente o ambiente, mas as escolhas na mocidade é que determinam o destino, não só aqui no mundo, mas em toda a eternidade. Foram aos mesmos lugares, trabalharam nos mesmos lugares, mas um abriu o coração para o trabalho do Espírito Santo, deu ouvido à pregação do Evangelho,
deixou a chama de missões queimar em seu coração, de modo que não resistiu ao chamado do Senhor, gastou a sua vida da melhor forma possível, servindo ao reino de Deus. E eu quero dizer que Deus continuou fiel para estes homens, e nós não podemos ser reducionistas na nossa relação com o cristianismo. É aqui que eu te digo que o evangelho que nós anunciamos, ele tem gosto e cheiro de sangue. Primeiro o sangue de Cristo Jesus, depois de homens e mulheres que não tiveram a sua vida por preciosa, mas deixaram-se gastar para que você estivesse sentado aí, ouvindo esta palavra que traz consolo para a alma, que traz despertamento. Mas o evangelho, para chegar até mim e você, teve muito sangue derramado. Para que você ouça confortavelmente o que eu prego a você nesta noite, muita gente padeceu e entregou a sua vida. Muitos homens. O primeiro deles, Cristo Jesus. E muitos outros missionários que sofreram, padeceram, sangraram, perderam filhos, perderam esposas, perderam a vida, para que hoje nós estivéssemos aqui confortavelmente ouvindo a palavra de Deus. Nós não podemos ser negligentes com a geração futura, irmãos. O futuro do evangelho depende de mim e de você. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Ele tem levantado um povo, ele tem levantado uma igreja fiel, que deseja servir, que deseja anunciar as boas novas de salvação, e ele deseja contar comigo e contigo. Desperte. Nós somos devedores desta obra, nós somos devedores desta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Estes homens e mulheres, desconhecidos na terra, mas famosos nos céus. Talvez aqui ninguém fez uma honra para muitos destes homens que morreram pregando o evangelho, mas nos céus eles eram extremamente conhecidos, através da oração e do contato com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estes homens não venderam a sua fé, não venderam a sua fidelidade, nem por troca de comida, subsistência, prestígio ou qualquer ganho humano. Foram fiéis. E aí o escritor aos Hebreus, ele completa: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, pelas covas, cavernas da terra. Ah, meus irmãos, estes homens e mulheres padeceram para a glória do nome de Jesus. Eles foram fiéis, padeceram necessidade. Essa teologia, como já lhes disse, que o crente não sofre, ela é enganosa. Prova disso é o apóstolo Paulo. Para mim, o maior missionário de todos os tempos, maior e mais influente missionário. Apedrejado, passou por diversas necessidades, não é à toa que ele escreve aos Filipenses, dizendo assim: eu sei que está contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando ele diz tudo, sei padecer necessidade, sei ter conforto. Este homem padecia de uma enfermidade nos olhos terrível. Pediu 3 vezes ao Senhor, num culto de poder, por cura. Sabe o que ele ouviu? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos lembrados pela Escritura que no mundo nós teremos aflições, mas o nosso Senhor venceu este mundo. Ser fiel nem sempre implicará enganos. Muitas vezes fazer o que é certo vai trazer prejuízo para nós. Fazer o que é direito, muitas vezes nós seremos dignos de escárnio, seremos chamados de bobões. Mas nós devemos lembrar que nós não corremos por aprovação dos homens, nós corremos pela aprovação de Deus. A coroa que nós desejamos não é uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Nós somos lembrados pela palavra do Senhor em Apocalipse 2:10, a última parte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, irmão, como tem crente se satisfazendo com meros presentes aqui desta terra e se esquecendo do que há preparado para ele na eternidade. Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, 1 Coríntios, ele diz: se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens.
Eu quero aplicar esta palavra dizendo o seguinte: Deus é fiel, e o seu Espírito nos inspira a sermos fiéis também. Não é raro que o nosso coração se encha de dúvidas. Se você é cristão e já caminha com Deus há muito tempo, eu tenho certeza que você já passou por vários questionamentos. Mas eu quero te lembrar que o Senhor nos consola através da sua palavra, confirmando em nossos corações que tudo que é pregado e que tudo que diz nesta palavra é a verdade. É o Espírito do Senhor que nos lembra que tudo que Ele diz é verdade. Não inveje os desonestos. Aprenda a padecer necessidade com contentamento no coração. Seja fiel. Não erra para estar no coração do crente a comparação com aqueles que não conhecem o Senhor. Nós não devemos nos impressionar com os ganhos daqueles que muitas vezes estão aí de forma desonesta prosperando. O nosso bem maior, a nossa herança, não é aqui nesta terra. Nós almejamos uma coroa melhor e incorruptível nos céus de glória. Se você não tem essa certeza, essa convicção, você precisa acordar para esta realidade. A fidelidade do Senhor deve transbordar no nosso coração. Eu quero encerrar ilustrando com um casal de missionário. Eu achei isso magnífico com essa ilustração. Diz o seguinte: um casal de missionário deixou sua família e amigos e partiu para servir durante 50 anos no ministério na África. Quando eles concluíram, após 50 anos, voltaram em uma embarcação com os seguintes pensamentos: como será que os nossos amigos e família irão nos receber? Será que iremos fazer uma grande festa? Será que estão com saudades? Ao chegarem perto do cais, notaram que havia uma festa, bandeiras e muito barulho. Logo pensaram: são eles. Mas ao desembarcar só restavam papéis vazios no chão e amontoado de solidão. Foram para casa e o homem perguntou à sua esposa, indignado com a situação: é justo isso? Sua esposa respondeu: Deus sabe todas as coisas. Então ele, saindo de casa, retrucou: então pergunta para esse Deus se é justo isso. Servimos 50 anos ao ministério e chegando em casa ninguém nos recebe. Ele deu uma volta no quarteirão e voltou. Sua esposa estava da mesma maneira, fazendo algo na cozinha, e ele perguntou: e então? Perguntou para o seu Deus se é justo, depois de 50 anos servindo ao ministério, chegar em casa e não ter ninguém para nos receber? Ela respondeu: sim, perguntei. Então ele perguntou: e o que ele disse? Ela respondeu: disse que ainda nós não chegamos em casa. Você quer reconhecimento nessa terra? Não é assim que o cristianismo funciona e trabalha. Não é aqui que nós seremos lembrados. Não é aqui que nós seremos consolados. Mas a promessa do Senhor em Apocalipse é que naquele grande dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chore, canta lá, mas chore, anderá. E então chegaremos em casa. Chore, canta lá, mas chore, anderá. É o Deus que nós servimos, irmão. Nossa casa não é aqui, a nossa esperança não é aqui. Mas a nossa esperança é estarmos diante do nosso Senhor. Devemos, irmãos, ser fiéis ao nosso Deus. Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero orar com você e por você. Eu quero que você também apresente nas suas orações todo aquele povo perseguido que não tem liberdade de culto. Nós vamos orar pela Coreia. Nós não vamos orar simplesmente para que Deus tenha misericórdia deles. Nós vamos orar para que Deus os fortaleça pelo seu Espírito para resistirem e permanecerem fiéis. Vamos nos lembrar dele e aproveitar melhor a nossa oportunidade de culto. Curva sua cabeça, por gentileza.